Eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os teus olhos, que são doces. Porque nada te poderei dar senão a mágoa de me veres eternamente exausto. No entanto, a tua presença é qualquer coisa como luz e vida. E eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto, e em minha voz a tua voz. Não te quero ter porque em meu ser tudo estaria terminado. Quero só que surjas em mim como a fé nos desesperados, para que eu possa levar uma gota de orvalho nesta terra amaldiçoada, que ficou sobre a minha carne como uma nódoa do passado. Eu deixarei. Tu irás e encontrarás a tua face em outra face. Teus dedos enlaçarão outros dedos, e tu desabrocharás para a madrugada. Mas tu não saberás que quem te colheu fui eu, porque eu fui o grande íntimo da noite, porque eu encostei minha face na face da noite e ouvi a tua fala amorosa, porque meus dedos enlaçaram os dedos da névoa suspensos no espaço, e eu trouxe até mim a misteriosa essência do teu abandono desnorteado. Eu ficarei só, como os veleiros nos portos silenciosos, mas eu te possuirei mais que ninguém, porque poderei partir. E todas as lamentações do mar, do vento, do céu, das aves, das estrelas, serão a tua voz presente, a tua voz ausente, a tua voz serenizada. Ausência. Vinícius de Moraes. Saudações, alunos, sejam bem-vindos a mais um Não Precisa Copiar. Hoje a gente vai falar de Søren Kierkegaard, um filósofo que é o existencialista cristão, parece até nome de candidato, né? Vereador agora que está na época de eleição. E para falar desse existencialista cristão... Parece nome de garagem. Para falar dele, a gente eu tem mais fico uma vez triste, aqui sabe com... por que eu fico triste? Porque o Rodrigo nunca ri das gracinhas, cara. Eu fico muito triste. Eu faço a minha gracinha. Eu tô aqui há 32, 33 programas fazendo minha gracinha. O Rodrigo nunca ri, cara. É sempre o Fagner. É muito triste. Eu tenho que botar a risada do Rodrigo na edição. O Luiz falou bem, cara. O Luiz falou que eu sou quase engraçado, mas aí funciona pros dois lados. Eu quase faço graça, eu também quase fico rindo. Rodrigo, mas eu acho que assim, se você rir, mesmo se você não achar graça, já deu o efeito que a gente queria. Ah, entendi. Você quer que eu fique rindo igual tem aquelas palminhas nos programas de comédia? Claque, exato. Entendi. Tem vezes que eu tô com o microfone no mudo, aí eu vejo uma coisa que eu achei graça, eu vou lá rapidinho, tiro do mudo, fico prendendo a risada, sabe? Tiro do mudo e começa a rir. Pra dar exatamente. Então, os dois já estão devidamente apresentados aí, Rodrigo e Pedro. Vocês querem falar olá também? Não, tá dito já nas risadas. As nossas redes sociais, como sempre a gente fala, como sempre, são as mesmas redes sociais. No Twitter e no Instagram a gente tem o mesmo @ que é nprecisacopiar. No Facebook é só procurar a nossa página Não Precisa Copiar. E, além desses três, você também pode visitar o nosso website simposiodasLuzes.com.br. Não é .com.br, o que é? Não é WordPress, não sei o que lá. Melhor não fazer isso não, melhor botar no Google Simpósio das Luzes, o que você acha? Simpósio das Luzes, que você vai encontrar nosso fantástico site. E dentro do Simpósio das Luzes a gente tá lá junto com o nosso podcast irmão, Pedra Store. Beleza, demorou? Então vamos lá pro Kierkegaard, agora com o Rodrigo. Então, pessoal, Kierkegaard nasceu em 1813 e foi até 1855. Morreu bastante jovem. Existencialistas, em geral, parece que não duram muito, né? Isso aí também já fica uma dica para o lugar que vocês vão colocar o existencialismo aí nas escolhas de vocês. É uma vida intensa. Muito intensamente. Exatamente, é intenso. Então, ele vai escrever no século XIX, e é o século do Hegel, né? Hegel é a figura talvez mais importante, certamente mais importante na Alemanha, alguns dirão que no mundo, no século XIX.
vai ter uma disputa Hegel-Schelling, mas o pensamento de Hegel vai ser o pensamento que vai durar mais tempo, vai ter mais seguidores, vai desaguar numa esquerda e numa direita hegeliana. Algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui. Nós já temos um episódio de Sartre e nós temos um episódio de Heidegger. Algumas coisas do contexto Sartre e Heidegger nos ajudam, porque eles são, acredito que dá para falar que os dois são herdeiros de Kierkegaard em algum aspecto. É aquele papo que a gente já falou várias vezes aqui, em vários programas diferentes, ou a existência precede a essência, ou a essência precede a existência. A filosofia antiga, medieval e moderna afirmava que a essência precedia a existência. Todos os seres possuíam uma essência, e no tempo essa essência estava se concretizando, se realizando, enfim. O existencialismo vai pôr esse sistema, vai inverter esse sistema, colocar ele do lado ao contrário. Vai dizer que, no caso, por exemplo, de Kierkegaard, os outros seres naturais, eles têm essência, mas o ser humano não. O ser humano, pela característica de imagem e semelhança de Deus, pela característica de liberdade, ele seria um ser diferente, um ser irredutível a qualquer essência. Então, é um ser de eterna possibilidade, de eterna escolha, de eterno, o conceito que a gente usa na filosofia, vir a ser. Aquela velha disputa que começa lá nos gregos entre o ser e o vir a ser, o que se movimenta, o que se transforma e o que está estático. Então ela reaparece aqui num conceito mais antropológico, e o que vai ser marcado vai ser a existência como algo em movimento, como algo se construindo, como algo de possibilidade, e não como algo essencial, fixo, estático. Então esse eu acho que é o primeiro ponto. O problema fundamental, então, da reflexão dos autores que fazem essa inversão em direção à existência e não à essência, eles vão defender que a finitude, né, o fato da existência terminar, né, o fato da gente morrer, ser finito, se torna, para a reflexão filosófica, o problema fundamental. Isso vai acontecer em Sartre, isso vai acontecer em Heidegger, isso também vai acontecer em Kierkegaard. Eu falei na ordem inversa histórica, mas Kierkegaard é o primeiro. Essa reflexão que a gente viu em Heidegger e em Sartre começa em Kierkegaard. Essa noção de que o problema da existência, da finitude da existência, é o problema fundamental da filosofia. O outro tema fundamental que vem a reboque desse é que a filosofia, principalmente a de Hegel, né, que é com quem Kierkegaard está se contrapondo especificamente, ela é uma filosofia que tende, essa é a acusação, a gente não sabe, é uma avaliação, né, que ele faz, que tende a submergir ou desaparecer com o particular, com o singular, frente ao universal. Então, por exemplo, o conceito de espírito em Hegel é o conceito que abarca e que tudo está colocado dentro do conceito de espírito, tudo está diluído no conceito de espírito, ou mesmo que mantenha sua identidade, sua individualidade, as coisas são todas temporais, e o espírito é o que é perene, né, o que percorre o movimento histórico. Então, como você tem uma compreensão de que a existência e o problema da finitude é o problema fundamental, você tende a fazer uma inversão também nesse critério. Então, o Kierkegaard vai negar essa concepção totalizante do sistema hegeliano e vai exaltar o sujeito existente, individual, concreto, como o centro da reflexão. Então, vejam, não é só o indivíduo como em Kant, né? O indivíduo que sou eu, o Fagner, o Pedro, todos somos indivíduos no sentido de ter uma subjetividade. Então, essa subjetividade comum é o que Kant analisa, por exemplo. No caso de Kierkegaard, não é subjetividade comum entre as pessoas. É as pessoas mesmo, é o sujeito existente, Pedro Cortá, que está diante da morte. Qual é o ethos dele, qual é o movimento que ele vai fazer na vida dele para tornar essa vida significante, tendo em vista que a morte está logo ali, está se avizinhando. Então, essas são as duas viradas fundamentais antropológicas que a gente tem que ter em mente. E com isso, então, o que a gente tem? O nosso conceito de realidade, em Hegel, a realidade concreta, ela é entendida através do conceito de espírito. Então, a realidade ela é toda lida através de uma idealidade, e não por ela mesma, sozinha, num tipo de materialismo. Então, o Kierkegaard ele vai fazer também essa guinada de a gente precisa tomar a realidade por ela mesma. A gente não pode ler a realidade através de uma idealidade. Então, a verdade acaba se tornando essa própria existência do indivíduo particular,
que de alguma maneira se percebe como transitório, né? Se percebe como um eterno vir a ser, uma eterna construção, e que se sente prostrado, né, diante desse, qual é a palavra que ele usa, desse desespero, né, do desespero da possibilidade. Então, isso vai ser a marca do indivíduo, por fim, né, se sentir como um ser que vai morrer, que é um ser individual, que não pode ser reduzido à subjetividade, à humanidade, a nada disso. Ele é Rodrigo, ele é Fagner, ele é Pedro, ele tem essa característica de pessoalidade, e que ele tem que fazer alguma coisa disso, ele tem que construir de alguma forma o seu caminho. Então, essa é a primeira parte, a parte antropológica, que já entrou em contato com Hegel, mas eu queria só marcar essa diferença. Agora eu vou entrar em Hegel especificamente, né? Outro tema que Kierkegaard vai se opor a Hegel é a ideia do conceito, né? A filosofia trabalha muito na perspectiva de que é possível, através do conceito, sintetizar coisas do real. Então, o real é sintetizável no conceito. O próprio conceito de espírito é o ponto máximo desse processo. Então, aquele século das luzes, séculos da razão, onde a razão consegue determinar cada movimento da ação humana, seja arte, seja religião, seja filosofia, seja ciência, culmina em Hegel nessa concepção de que tudo pode ser conceituado, o conceito é aquilo que sintetiza e abarca toda a realidade humana. E, para o Kierkegaard, a religião ela não pode ser, a dimensão religiosa, a dimensão transcendente, ela não pode ser reduzida a conceito. Ela, na verdade, o conceito ela não consegue captar essa dimensão da religião. Então, o Kierkegaard vai empreender um movimento contra, nesse sentido, contra isso, esse tipo de filosofia, isso que é compreendido na época como filosofia, que é a razão como aquela capaz de conceituar e de abarcar, atingir qualquer coisa e colocar dentro de conceitos. Vai falar, Deus não cabe em conceito, o transcendente não cabe em conceito, o desespero humano diante da morte não cabe em conceito. Então, a veia do Kierkegaard é uma veia de negação da razão, não como radicalmente a razão, jogando a razão inteira fora, mas a razão tem limites. Então, o tema da limitação da razão vai aparecer com muita força em Kierkegaard, e ele vai apostar muito mais na ideia de fé e de crença. Por isso que um dos filósofos que inspira um pouco ele é Pascal, né? A gente não teve episódio de Pascal ainda, a Nathalie fala, acho que a Nathalie também não falou de Pascal, né? Mas é um filósofo que aponta a dimensão da religião como a dimensão do salto. É uma dimensão que não existe provas da existência de Deus, no caso de nessa concepção, né? Você não consegue racionalmente provar a existência de Deus. Então, esse é justamente o espaço específico da fé, da crença, da religião. A religião, se ela for provada, ela deixa de ser religião na concepção de Kierkegaard. Então, você precisa abrir espaço para a fé e tirar da razão esse âmbito que não seria o âmbito correto ao qual ela está colocada. Então, a macrovisão, né, de Kierkegaard é de que a razão ela não consegue ler a totalidade da realidade. Ela consegue ver uma parte da realidade. Mas a outra parte, nós temos que vivenciar. É justamente esse elemento existencialista que é fundamental nessa diferença com Hegel. E aí, então, o próprio conceito de indivíduo para Kierkegaard, a forma como Hegel faz, ele acaba sendo um conceito abstrato. Por quê? Porque sempre o geral, o universal, é colocado, é sobreposto ao particular e ao individual. Então você acaba retirando tudo que faz do Pedro. E aí o que fica é o universal, o geral, só que isso não identifica mais o Pedro. O Pedro se perdeu nesse processo, onde eu trouxe um humanoide teoricamente racional, né? A gente conhece ele melhor, não é tanto assim, mas enfim, teoricamente racional, conhece essa habilidade linguística, isso daí não é o Pedro, isso é um ser humano em geral. Então, a grande pergunta de Kierkegaard é, será que a filosofia não tem que dar conta do indivíduo, da pessoa do Pedro, da pessoa do Fagner, da pessoa do Rodrigo? Então, ele vai trocar essas generalidades e universalidades pela singularidade. Essa dimensão, então o indivíduo vai ser sempre entendido como um ser empírico, um ser no mundo material, mas também um ser de vivência existencial. Esse ponto é fundamental,
porque senão a gente cai numa coisa que ele também não quer cair, né, num tipo de naturalismo. Então, o objetivo aqui é pensar essa existência de maneira nem abstrata como Hegel e nem apenas física ou material como no naturalismo. Por fim, eu só queria comentar rapidamente a questão da ciência, que eu já toquei, né? Para ele, esses filósofos eles deram uma importância muito grande à lógica como a dimensão capaz de representar a realidade. E as coisas mais importantes, tanto da existência humana quanto do próprio Deus, essa dimensão transcendente, ela não cabe dentro da lógica. Então, o grande erro foi que os filósofos, quando tentam provar Deus, ou quando tentam entender a religião através da ótica da lógica, eles acabam tratando, por exemplo, uma das críticas dele, o cristianismo como uma expressão simplesmente da cultura, uma expressão histórica da cultura. E aí, com isso, se perde todo o elemento transcendente do cristianismo, todo o sentimento que faz parte do que é viver uma vida cristã, que é o que realmente importa para o Kierkegaard. Não importa absolutamente essas tentativas de provar Deus. O que importa efetivamente para o Kierkegaard é você ter um sentimento cristão e viver uma vida cristã. Então, essa dimensão vai ser bastante importante. E ele queria resgatar, né, o cristianismo a seu, digamos assim, a seu elemento originário ou a sua vivência originária, porque o cristianismo tinha se perdido nessa teologia racionalista, cientificista, que tentava comprovar a religião através da razão. E esse era o grande pecado, o grande erro que era cometido pela teologia da época. Por fim, a gente tentou estruturar a nossa apresentação pelo menos se inspirando nos 3 estágios da vida do ser humano do Kierkegaard. Ele fala que o ser humano passa por um estágio estético, um estágio ético e um estágio religioso. Exatamente nessa ordem. E que, inclusive, alguns comentadores falam que a própria biografia do Kierkegaard prova isso, né? Ele talvez teria tirado isso da própria biografia, que ele passou por esses 3 momentos. O estágio de vida estético, ele é o inicial. O primeiro estágio é o estágio estético, e ele é marcado pela busca do prazer. Então, tendo em vista que nós somos seres de existência, seres de possibilidade de escolha, e que devemos construir o nosso caminho, e não tem nenhuma essência que nos determina. O que nós, no primeiro estágio, fazemos? Saltamos de prazer em prazer. Vivemos a cada momento como se fosse o único e o último. Então, é aquela ideia de gozar a vida a cada momento, de curtir na vida doidado. É exatamente esse o primeiro estágio, o estágio estético. No entanto, o estágio estético é um estágio que não satisfaz o ser humano, porque diante da morte ele percebe que esse estágio não vai ter uma capacidade de trazer a felicidade a ele. O que nos leva ao segundo estágio, que é o estágio que o Fagner preparou para a gente, o estágio ético. Então vamos lá. Para começar a falar desse estágio, eu vou tentar fazer uma introdução sobre um fator que é fundamental para entender a resolução do estágio, que acho que lá na frente vai ficar claro. Então, começar falando que para o Kierkegaard, os fatos não existem para ser demonstrados pela razão, eles existem para ser aceitos como verdadeiros ou não. Dialoga muito com o que o Rodrigo falou, da crítica à religiosidade que ele faz, né? Da crítica à maneira como as pessoas religiosas encaravam a teologia em geral. Então, para ele, a gente não deveria explicar o cristianismo filosoficamente. Isso mataria a fé. E o acreditar, que é justamente... Isso mataria a fé, que é, para ele, justamente o acreditar sem ter motivos para acreditar. Esse sentimento, a fé, é o mesmo que me faz olhar para um fato histórico, como Napoleão e seu cavalo, como o Hegel fez, né? O Hegel conta a história que ele, quando Napoleão invadiu a cidade dele, ele ficou na janela admirando aquela figura histórica passar.
ou você olhar um outro fato histórico, tipo a pandemia que a gente está vivendo, você olhar para esse fato histórico, acreditar que aquele que está diante de um fato que vai ser estudado e investigado por toda a eternidade, você precisa de fé. Então, do mesmo jeito que olhar para um homem há 2000 anos atrás, pregando para miseráveis em um deserto e acreditar que aquele homem é o Filho de Deus, você precisa de fé, você também precisa de fé para acreditar que esse momento que a gente está vivendo, por exemplo, essa epidemia do coronavírus, também é um momento histórico. Nos dois casos, a gente está acreditando que aquilo ali é algo eterno. No caso do momento histórico, que vai ser estudado por toda a eternidade, né? E no caso do Filho de Deus, que aquele ser é um ser eterno, que aquele ser humano é um ser eterno. Mas o que o Kierkegaard enfatiza é que nos dois casos, a gente não tem motivos plenamente fundamentados para acreditar naquela eternidade. A gente simplesmente acredita. Do mesmo jeito que a gente simplesmente acredita na ciência, simplesmente acredita que amanhã vai ser um novo dia. Em todos esses casos, a gente tem fatos e tem a fé que aquilo vai efetivamente acontecer ou que aquilo efetivamente é verdadeiro. Então, a verdade para ele é sempre um salto de fé. Por isso, a verdade está para o Kierkegaard sempre atrelada à subjetividade. Ela é sempre verdade para quem está acreditando. É impossível falar de verdade sem falar do sujeito que efetivamente acredita que o conteúdo é verdadeiro. Portanto, essa relação com Deus é sempre uma relação pessoal, entre você, sozinho, e Deus. Não existe a possibilidade de alguém explicar essa relação para você do espírito do seu tempo, como diz o Hegel, e alguém mediar essa relação. Então, é uma relação entre a sua fé, ou seja, entre aquilo que você acredita ser verdade e o objeto da sua fé, que no caso é Deus. Se você tem fé em Deus, a relação entre você sozinho com esse ser que é o todo. Esses mediadores, sejam religiosos ou não, eles pretendem explicar como Deus se dá no tempo, como ele interferiu na história, como ele interfere na vida dos outros seres humanos, dá um testemunho sobre a relação entre outras subjetividades que eles não têm acesso. Então, para o Kierkegaard, eles pretendem explicar Deus agindo no tempo, e essa é a chave do erro. Deus age na eternidade. Qualquer tentativa de explicação temporal de Deus sempre vai cair em erro. E é esse erro que vai se repetir na explicação da vida ética, que é o foco da minha apresentação, né? Então, a chave para explicar a existência humana, para o Kierkegaard, é a angústia. É um sentimento de inquietação de não saber como viver. Isso acontece porque o nosso intelecto é capaz de formular uma série de possibilidades infinitas e, ao mesmo tempo, nós não somos capazes de determinar qual é a melhor possibilidade, qual é a melhor maneira de agir, qual é o melhor caminho a seguir. Porém, nós somos capazes de escolher qualquer uma delas que a gente é capaz de elaborar. Esse processo de escolha leva sempre ao sentimento da dúvida, da incerteza, se aquela foi a escolha correta, a melhor possibilidade. E daí a gente tem um sentimento de inadequação, de angústia. A angústia é essa incerteza sobre o futuro. A gente sabe que nós que escolhemos, mas a gente não sabe se as nossas escolhas vão nos levar até uma realidade melhor ou pior do que a realidade que a gente está agora. Essa é a angústia. Essa angústia pode nos conduzir por dois meios de vidas inautênticos. O Rodrigo já falou da dimensão estética da vida e eu vou falar da dimensão ética. Então, para falar dessa dimensão ética da vida, e para isso ela acontece por meio de um salto de fé, né? Você passa a acreditar que esse é o jeito correto de se viver, você passa a acreditar que ter fé que é o correto, que é o jeito correto de encontrar um meio onde viver a relação entre você e o mundo deve ser a prioridade da sua existência. Esse é o meio de vida ético. É priorizar a relação entre você e os outros, produzir uma relação harmoniosa entre você e o mundo, que é o que marca a maneira ética de se viver. Essa marca de ver o mundo, esse modo de viver com a explicação é melhor explicado com a sua passagem biográfica, do seu noivado interrompido, né? E acho que essa é a melhor alegoria para explicar não só a vida do Kierkegaard, mas a dimensão ética inteira, que é a alegoria do casamento. O Kierkegaard, ele se apaixonou aos 27 anos, ele tinha uma condição de vida boa, né? Ele era o caçula de uma família que era um ambiente familiar conturbado, mas tinha condição financeira, e ele já sofria uma pressão para encontrar uma esposa, para casar. A candidata era Regina Olsen, uma jovem de 18 anos que também se apaixonou por ele, eles se gostavam muito, e eles namoraram da maneira da época lá, e ele fez o pedido de casamento e ela aceitou. Então já estava tudo certo para os dois casar, só que na noite seguinte, em que ele fez o pedido, ele se arrependeu.
Não que ele tivesse deixado de gostar da Regina Olsen, muito pelo contrário, ele continuou gostando muito dela, mas era uma questão puramente filosófica para ele, que gerou o arrependimento. Por quê? Porque o casamento significaria escolher a dimensão ética da vida. Seria viver para se enquadrar em fazer um bom papel para a sociedade, fazer alguém feliz e permitir que a outra pessoa te faça feliz. Ele estaria encontrando uma medida adequada e não prejudicial de prazer e felicidade em relação ao mundo. Nas palavras do próprio Kierkegaard, né? Você vai se convencer facilmente disso logo que meditares sobre os atributos que é preciso conferir ao amor conjugal, ao amor do casamento. O amor conjugal é fiel, é constante, é humilde, é paciente, é longânime, é indulgente, sincero, sóbrio, assíduo, dócil e feliz. E era isso que ele esperava encontrar no casamento. E a noiva dele dava motivos para ele acreditar que ele teria tudo isso no casamento. Só que ele olhou para isso tudo e falou que era uma merda. Para a filosofia dele, um indivíduo sozinho, com toda a sua melancolia, deveria bastar. Ele não poderia empurrar outra pessoa para sofrer consequências das suas próprias escolhas, mesmo que essa outra pessoa quisesse. Então, essa relação entre dois sujeitos era uma relação que focava no interior de cada um, na felicidade gerada no interior de cada um. Ela produziria, na melhor das hipóteses, né, todos esses sentimentos internamente. O problema é que esses sentimentos só se manifestariam com o tempo. É um objetivo de vida temporal. No dia a dia, na rotina, iria aparecer necessariamente essa felicidade, essa fidelidade, a paciência, todos esses atributos positivos iriam aparecer no casamento. Só que para o Kierkegaard, essa relação produziria algo efetivamente bom, divino até, só que terreno. É uma relação puramente terrena, passageira. E por isso, na visão dele, era inferior. Então, diante disso, ele, mesmo amando a Regina Olsen, sendo amado por ela, ele terminou o noivado. Ele, nas palavras dele, né, e acho que essa frase também explica um pouco do existencialismo dele, ele terminou o noivado como um general que comanda o seu próprio fuzilamento, como um general que dá as ordens para os seus soldados te matarem. Ele foi lá, terminou esse noivado e foi viver o resto da vida dele sozinho, sem esquecer da noiva, guardando ainda a esperança que a noiva ainda tivesse uma imagem positiva dele, né? Ele foi viver sozinho porque ele foi viver tentado a encontrar esse terceiro jeito, o jeito correto de se viver, que é o que o Pedro vai falar para vocês. Bem, como o Fagner disse, o modo mais autêntico de existir é o modo religioso. E o que é a religião que o Kierkegaard está falando aqui nesse momento? Bom, em primeiro lugar, antes de tudo, é o cristianismo, certo? Mas desde as origens do cristianismo, o cristianismo pode significar muitas coisas. Então, aqui no contexto do Kierkegaard, da Dinamarca, dos anos 1800 e pouco, cristianismo também significa, na Dinamarca, luteranismo. Mas no caso específico do Kierkegaard, a biografia dele está ligada a essas seitas pietistas, como os Herrnhut, que vem da Alemanha, se não me engano, que são seitas mais ligadas à experiência mística e ao sentimentalismo religioso. Bem, o que isso significa? Significa esse tipo de anedota que meus colegas contaram, onde o cristianismo não é simplesmente uma questão de você repetir ou apresentar determinados comportamentos. O cristianismo é, na filosofia de Kierkegaard, uma questão de paixão subjetiva. É um sentimento, uma coisa que o sujeito ele mesmo sente no seu interior, que não pode, dessa forma, ser mediada, como o Fagner explicou, nem pelo clero, representado na Igreja Católica, e nem por nenhum tipo de artefato humano, como, por exemplo, um sistema filosófico.
aí deixando para a história da filosofia crítica que faz a Hegel. A fé, dado esse contexto, ela é essa tarefa mais importante da existência humana. Porque é apenas através dela que você pode se tornar o seu próprio eu verdadeiro. O eu verdadeiro criado pela fé, pelo ato de fé, pelo sentimento de fé, ele é uma obra, uma vida que é uma obra, no mesmo sentido que uma pintura é uma obra, uma vida que é uma obra, um trabalho que será julgado, uma obra temporal que será julgada por Deus no além de maneira eterna. Então, é um trabalho temporal, finito, que será julgado por Deus na eternidade. Por isso, a existência humana ela é carregada pelo senso de responsabilidade. Qualquer escolha que você faça, ela está ligada diretamente à sua salvação ou danação, que no cristianismo, por consequência, são eternas. Qualquer ato, pensamento, comportamento, omissão que você executar na sua existência, ela está diretamente ligada a uma produção que será finalizada no último fôlego do seu peito. E nesse último fôlego você vai ser então julgado por Deus e será condenado à salvação ou à danação eterna. Por isso existe uma ansiedade ou uma angústia na existência humana. E é aqui que o Kierkegaard está em conexão com os existencialistas, nessa noção de uma existência angustiante. Esse sentimento esse sentimento dessa responsabilidade terrível pela qual você tem na sua escolha individual que arcar naquela existência momentânea com uma consequência eterna, tem dois lados. O primeiro lado é o próprio ato de escolher pela eternidade, porque quando você faz sabendo que será julgado e condenado ou recompensado para sempre. E do outro lado, o próprio ato de liberdade de se escolher. Diferente de escolher as outras coisas, você está se fazendo, se construindo. E aqui tem um ponto de inflexão interessante, porque para o Kierkegaard, a escolha ocorre num instante. E é nesse ponto de escolha, de execução da liberdade, que o tempo e a eternidade se interseccionam. O tempo nosso, contínuo, intersecciona com o eterno de Deus no momento que a gente faz uma escolha temporal que será, porém, julgada por Deus para a eternidade. Nesse instante onde acontece a escolha, nesse instante é que você tem esse momento de inflexão entre essas duas realidades de tempos diferentes. Só que a fé, ela não é um ato momentâneo apenas, ela não é só uma escolha que você faz e está resolvido. Ela tem que ser constantemente renovada e repetida por novos atos, por novas escolhas que renovem esse seu... Que renovem não, que repitam, né? Que reafirmem a sua fé. Então esse seu eu de fé, ele tem que ser constantemente repetido. Então não basta apenas que o Kierkegaard tenha rompido o noivado e ido embora. Se ali para frente ele tivesse encontrado outra mulher casada e começado uma vida, não teria significado muita coisa. Porém, como ele passou o resto da vida dedicando-se ali à sua filosofia e a Deus, e todos os dias, quando ele sentia vontade de voltar para aquela mulher e pegar ela, mas não fazia isso, ele estava reafirmando isso. Essa repetição da fé, então essa repetição desses atos de fé é como eu se relaciona consigo e com Deus. E é nessa repetição que o eu é construído de verdade. Então, por isso que o autêntico eu está ali. E aí, o que isso implica? Como o Rodrigo falou,
a razão, ela não tem muito a nos dizer sobre essas questões. Sobre várias outras questões também, não. O dogma cristão, ele está cheio de paradoxos que são contraditórios e podem ser considerados absurdos pela razão. Entre eles, por exemplo, a união hipostática, que é a ideia que a gente viu lá no Tomás de Aquino quando teve o programa, que Deus e Jesus são a mesma coisa. Você só tem duas opções, então. Você tem a opção de questionar, de não acreditar, de talvez se ofender, né, com aquela ideia, de hostilizar aquela contradição, ou você tem a opção de acreditar. Mas não acreditar pela razão, porque a razão está te dizendo que aquilo está errado, mas simplesmente acreditar. Suspender a sua razão e acreditar. Acreditar que tem algo maior do que a razão que diz que aquilo ali está certo. Acreditar pelo fato de ser absurdo. Em virtude desse absurdo. Porque isso mostra que a nossa razão é limitada e que uma verdade revelada por algo maior do que a razão está correta. Diante dessas noções, na fé cristã, nós estamos sempre errados em relação a Deus. Nós estamos sempre errados sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que Deus quer, e, portanto, é inevitável que a gente esteja sempre em pecado. Por isso, e isso tem que ser o pressuposto de qualquer fé, porque se nós fôssemos capazes de compreender Deus, compreender a vontade de Deus, e, portanto, agir corretamente, não agir em pecado, então a gente não teria necessidade da fé. Mas como a gente não consegue, como a gente tem a necessidade da fé, portanto, a gente tem que assumir isso, que nós estamos sempre em pecado. E essa fé pelo absurdo, ela é a salvação dos seres humanos. De que forma? Bem, como para crer em Deus eu preciso enxergar esses absurdos para a razão e acreditar em Deus mesmo assim, e isso implica que também eu estou sempre errado, porque eu não sei o que eu deveria fazer, e portanto eu sempre faço a escolha errada, estou sempre em pecado. Isso implica também que há nesse absurdo uma consequência natural, que é: o impossível é possível. Inclusive, de todos os impossíveis possíveis, inclusive é possível que Deus perdoe o imperdoável. Tudo que você conseguir imaginar que seja absolutamente imperdoável, sejam esses seus pecados ou pecados do resto da raça humana, se tudo que a gente vê da fé tem esses paradoxos absurdos, se o próprio absurdo é a essência dessa fé, reconhecer os limites dessa razão e sentir mesmo assim a fé, então a gente também pode também acreditar que o imperdoável será perdoado. E assim, aceitando essa misericórdia divina, nós podemos desenvolver várias coisas positivas. A nossa existência caída e pecaminosa, como a gente tem o perdão de Deus, mesmo diante disso, a gente pode reconhecer a todo momento com alegria que nós podemos sempre recomeçar novos, porque Deus está sempre é capaz de perdoar tudo. E aí nessa consequência, o nosso único erro para ser infeliz na nossa existência é não conseguir acreditar nessa capacidade absurda de Deus de perdoar. Só é infeliz e só é triste aquele que não consegue de fato entender e aceitar essa misericórdia divina, porque ele sente o peso de todos os seus erros, o peso de todas as suas escolhas. Ele a todo momento vive em angústia quando ele escolhe, e ele a todo momento vive carregado pelo peso dos erros passados. Enquanto ele não se libertar dessa corrente de sofrimento, ele será então triste, infeliz. Só que no momento em que ele aceita, ele está livre, porque ele reconhece que Deus, podendo tudo, coisas inclusive que a gente não consegue conceber, ele pode inclusive nos perdoar. E aí o único
única coisa é isso, como o ser humano é livre, Deus não pode forçar que você acredite. Então, ao não acreditar, você tem uma existência miserável, mas se você aceitar, você tem uma existência feliz. Então é isso, gente. Obrigado. Antes de terminar, tem indicação, Rodrigo, Pedro, de filmes, séries, ou qualquer coisa que lembre Kierkegaard? Eu vou recomendar, só porque ele é dinamarquês, eu vou recomendar Borgen, que é uma série de política dinamarquesa que tem ninguém menos, ninguém mais que a Laura Roslin, do Battlestar Galactica, como primeira-ministra dinamarquesa. É bem legal. Ô, Fábio, você também pensou? Que falou, caralho, lá vem o Battlestar Galáctico. Aí quando ele começou a falar, eu falei, caralho, salvou, não vai ser Battlestar Galáctico. Aí quando veio, pá, Battlestar Galáctico. É isso aí. Olha, você falou de Battlestar Galáctica, eu lembrei agora, no final da 4ª temporada ali, começo da 4ª final... Não, eleição. Fala aí da eleição do... Não é eleição da Adão. Não. É depois do julgamento do Gaius Baltar, ele começa... O julgamento já tá ganhando o mesmo papel da eleição, hein, Fábio? Depois ali, ele funda um culto ali e ele começa uma seita de... Como é que chama? Monogamia? Monoteísta. Não, é uma seita monoteísta de poligâmicos. Porque todo mundo faz orgia lá. E ele começa a pregar lá que a verdadeira coisa aí é a fé no Deus único, na liberdade. Então, depois de vários estágios de desenvolvimento aí de Gaius Baltar, ele chegou no estágio religioso. Então, tecnicamente... Nossa, meu Deus. É isso aí. Eu não tenho nada pra indicar, porque eu não me envolvo com existencialismo. Tenho medo de morrer cedo. Então é isso, gente. Obrigado. Até semana que vem. Até, graças a Deus, segundo o Kierkegaard. Valeu. Valeu, gente. Abraço.